Uma matéria publicada no site O Antagonista mostra o quanto Lula está fraco. Duas medidas provisórias que são sustentáculo do governo Lula, duas medidas importantíssimas, podem cair a qualquer momento. Aí seria um verdadeiro terremoto no governo Lula, a implosão total. Isso acontece principalmente porque Lula não consegue dialogar com a base do Congresso Nacional, nem com a sua própria base, quem dirá com a oposição. Grande parte disso, dessa culpa, se deve aos ministros que Lula escolheu. Ministros agressivos, debochados. Um deles, que ontem participou de uma audiência pública lá na Comissão de Segurança Pública, foi o Flávio Dino. E foi vexatório. Uma audiência marcada por acusações, por brigas, teve que ser encerrada antes do tempo, sequer conseguiu dialogar com os parlamentares. E aí, Lula ainda quer ter uma base e quer ter força. O fato é que a maioria dos políticos não querem se vincular à imagem de Lula mais. Nem quem é do Congresso, nem o Centrão quer se vender e se vincular ao Lula e talvez nunca mais conseguir voltar para a política. E aí é lógico que a gente vai fazer a nossa reflexão filosófica sobre esse ponto aqui. O Friedrich Nietzsche, em 1800 e alguma coisa, ele escreveu um livro que chama Além do Bem e do Mal. E eu vou mostrar para você o quanto Nietzsche continua atual. Muitas pessoas perguntam por que eu gosto de filosofia, por que eu fiz filosofia. Presta atenção se isso aqui não se enquadra aos dias atuais. Olha só. Nietzsche critica a hipocrisia e a falta de integridade moral dos políticos, que muitas vezes utilizam o deboche e o sarcasmo para esconder suas verdadeiras intenções e manipular o público. Pois é, cortina de fumaça, com o deboche, com o sarcasmo, ele esconde as responsabilidades e, em principal, as respostas que o público quer saber. Afinal, o pessoal queria saber o que Dino tem para dizer sobre os atos do dia 8 de janeiro, sobre a retirada das armas do cidadão, tudo isso ele precisava esclarecer. Vamos analisar isso agora? Então vem comigo, que é importante a gente fazer uma análise disso. Essa matéria aqui foi publicada no jornal O Antagonista. A dificuldade do governo para avançar duas medidas provisórias estratégicas, tá? Sem acordos, o governo teve dificuldade para costurar um acordo e garantir o andamento de duas das principais medidas provisórias em análise pelo Congresso Nacional. Instadas nesta terça-feira, a MP da reestruturação da esplanada, que permite Lula operar com 37 ministérios, demorou para encontrar o seu relator. A medida do Bolsa Família segue sem um responsável. Essas duas medidas provisórias são uma base do governo Lula, é o sustentáculo que garante Lula ainda de pé. São 17 ministérios, milhares de cargos a mais para bancar a companheirada. E se realmente ficar constatado que essa medida provisória pode cair, demorou muito em encontrar um relator, e se ela cair pela briga que está acontecendo entre o Lira e o Pacheco, Lula acaba de vez, cai de vez, porque sem base para sustentar os carrapatos, sanguessugas que estão na base do governo só por cargos e por dinheiro, ele não tem mais base. Ele já está fraco. Sem a esplanada dos ministérios, então, aí acabou. Aí tem aquela outra base que, infelizmente, precisa do dinheiro do Bolsa Família, precisa disso para sobreviver. E os políticos usam isso justamente para manter esse rebanho, para manter esse curral eleitoral. Se o Bolsa Família cai, se desestrutura o Bolsa Família, aí sim que Lula, de 30 e poucos por cento de aprovação, cai para 10, 15. Aí é só a sua militância maluca mesmo que vai continuar do lado do Lula. Então, importante trazer esse ponto aqui, que realmente a qualquer momento Lula pode perder, inclusive, seus 17 novos ministérios. Essas cenas que você está vendo aqui do lado é do jornal O Globo, tá?
Deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, e Duarte Júnior trocam empurrões na Câmara durante a audiência pública com o ministro Flávio Dino. Pois bem, pessoal, o Duarte Júnior, que é do PSB, né, da base de esquerda, do mesmo partido do Alckmin, e você vê aí a cena onde os dois realmente começam a ali trocar empurrões. Se bem que eu vi que quem empurrou mais foi o Duarte Júnior. Foi a percepção que eu consegui ter a partir aqui do vídeo aqui. Mas o que eu quero mostrar para você? Onde o PT chega, o caos se instaura. Não houve, durante o governo Bolsonaro, interrupções de audiências públicas de tal nível. Moro foi convocado, prestou depoimento, Guedes foi convocado, inclusive eu participei de uma audiência pública cujo Guedes estava lá em Brasília, não teve esse tumulto, ela foi dada, é lógico, um ou outro tentando lacrar com palavras, isso faz parte da política. Agora, desestabilizar, não. E aqui os bolsonaristas, os apoiadores do presidente Bolsonaro e a oposição como um todo, falaram que a base do governo PT causou a confusão simplesmente para passar pano sobre o Dino, para que Dino pudesse ter uma cortina de fumaça ali para que pudesse sair. Uma matéria publicada no Jovem Pan diz o seguinte: sobre gritos de fujão, Dino abandona a audiência pública na Câmara após briga generalizada entre deputados. Pois é, o que eu digo? Nietzsche, na obra Além do Bem e do Mal, falou que políticos utilizam cortinas de fumaça, sarcasmo, ironia e deboche justamente para encobrir suas verdadeiras intenções. Dino foi mestre nisso. Chegando na audiência, já começou com risos, falando que, inclusive, pelo regimento interno do Congresso, rir lá dentro era uma violação do regimento interno. Então, assim, algo que nem compensa assistir, porque é vexatório e cada vez que você assiste um cenário como esse, você perde mais a credibilidade na política brasileira. Outra pauta que ainda sobre Flávio Dino a gente merece discutir. Ora Brasil Notícias. Urgente, Dino poderá usar força policial contra as Big Techs, se isso for necessário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, concedeu uma entrevista ao Metrópolis na noite de segunda-feira e afirmou que irá entrar na justiça contra redes sociais que não aceitarem excluir conteúdos criminosos. O grande ponto aqui é o que será considerado conteúdo criminoso para Flávio Dino. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele falou que as redes sociais serão instadas e responsabilizadas por conteúdos, e aqui em parte eu concordo com ele, conteúdos homofóbicos, conteúdos de ódio, tá? De ataques a escolas, esse tipo de conteúdo de ódio que ele fala, e não ódio político. E conteúdos antidemocráticos. Aí no conteúdo antidemocrático, esse eu discordo veementemente, totalmente. Assim como também com Dino. Lula, Flávio Dino e companhia, eles entram como se estivesse um regime de exceção de verdade. Eles dizem o que pode ou não pode ser verdade, o que pode ser dito ou o que não pode ser dito. Um governo que espalha fake news a torto e à direita. Marina Silva, ministra do Lula, na última manifestação dela, depois de dizer que temos 120 milhões de brasileiros passando fome, diz que a culpa do desmatamento do governo Lula é do Bolsonaro. Sabe, é indecoroso a forma que eles mentem para a população. E agora, cabe a esses que distorcem a verdade serem responsáveis de usar força policial contra as Big Techs e contra as empresas? É vexatório, é absurdo. Bora trazer mais uma matéria para vocês do jornal O Globo, e essa aqui é contra Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem primeira derrota nos processos que correm no TSE. Um ponto aqui me chamou a atenção, tá? Deixa eu explicar o caso para você.
Bolsonaro pediu a suspeição do Alexandre de Moraes, ou seja, Alexandre de Moraes não teria capacidade e competência para julgar os casos atinentes ao Jair Bolsonaro, porque há uma inimizade nítida, uma perseguição nítida em relação ao Jair Messias Bolsonaro. O que me chamou a atenção aqui? Bolsonaro perdeu. Isso não é novidade para ninguém. A gente já imaginava que o TSE, e é exclusivamente na ação que eles querem deixar Bolsonaro inelegível, que essa demanda foi analisada. Bolsonaro perdeu de 7-0, mas um dos votos me chamou a atenção. O voto do Cássio Nunes, que foi o ministro indicado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, votou contra o Bolsonaro. Então, chamou a atenção o voto do próprio Cássio Nunes aí. Agora, para encerrar, a gente vai discorrer sobre uma matéria já antiga, confrontando-a com uma matéria atual. Presta atenção aqui, olha só. A matéria foi publicada no jornal Metrópolis em abril de 2022. Lula, o bom velhinho Lula, amante dos pobres, diz que elite brasileira é escravista, ou seja, a elite gosta de escravizar as pessoas. E a classe média ostenta. Então, eu lembro muito bem dessa entrevista. Como eu acompanho política já há bastante tempo, Lula foi claro ao dizer que a classe média quer muito em ter 2 televisões em casa, não precisa de 2 televisões em casa. Isso é ostentar demais. Sabe, assim, a classe média ostentar no Brasil chega a ser ridículo. Uma fala, uma postura de um presidente ou de um presidenciável à época fazer isso. Mas agora a gente contrapõe essa fala de Lula dizendo que você que tem 2 televisões em casa que ostenta demais. Lula e Janja. Governo gasta 65 mil reais com um sofá e 42 mil reais com uma cama. Em janeiro, Lula se queixou de não poder se mudar para o palácio. Diz que nem cama tinha encontrado no quarto presidencial, quando vistoriaram o Alvorada. Você deve ter acompanhado uma entrevista vexatória, vergonhosa, da Natuza passando pano, sabe? Assim, uma coisa ridícula. Um tapete tinha 3 furinhos, então o Bolsonaro destruiu o Palácio do Planalto e Lula queria reformar. Reformar para você, trouxa, e para mim, babaca, pagar 65 mil num sofá. Eu não sei quanto você pagou ou tem aí na sua casa. Eu queria até que você colocasse no comentário o preço do seu sofá e o preço da sua cama. Você pode até ter pago 65 mil no seu sofá e 42 mil na sua cama. Ainda assim, eu te dou um voto de confiança porque você pagou com o dinheiro do seu suor que você trabalhou. Lula pagou com o dinheiro do nosso suor. Já é errado. A minha cama, eu comprei mais ou menos uns 3 anos depois que eu estava casado. Então, se eu comprei uns 3 anos depois que eu estava casado e eu ainda tenho a mesma cama até hoje, mesmo colchão, mesma cama, vamos lá, tem 17 anos isso. Se atualizar para os dias de hoje, e olha que é uma cama boa, uma king size, uma cama boa. Atualizando para os dias de hoje, quem sabe a gente chega ali nos, sei lá, talvez 4 mil reais, 3.500, 4 mil e é uma ótima cama? Pois é. Será que Lula e Janja merecem tanto luxo assim? Eles argumentam que vai ficar para o Palácio do Planalto, mas na verdade a gente sabe que é luxo bancado com o dinheiro do povo. É o desrespeito com a res pública, ou seja, com a coisa pública. Pois é, a democracia voltou, né? Faz o L aí. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. E a gente volta com mais conteúdo, tá? Ainda tem mais 4 vídeos pela frente e a gente volta aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Abraço.